promovido pela ABNRJ, Academia Brasileira de Neurologia, aqui do Rio de Janeiro, e também a ANERJ, né, também conhecida como ANERJ, Associação de Neurologia do Estado do Rio de Janeiro, com a participação de colegas ao vivo ou então a nível online de todo o Brasil. E nesta oportunidade, nós vamos aqui discutir alguns aspectos que foram apresentados no Congresso da Academia Americana de Neurologia. A Academia Americana de Neurologia organiza um dos maiores congressos do mundo. Depois da pandemia, é importante que se diga, não se tem assim uma audiência tão grande que chegava a 15 mil participantes. Hoje, então, muita gente aprendeu aquele esqueminha online, então acaba ficando em casa e vendo depois a gravação do evento, e isso praticamente passou a ser, particularmente em algumas cidades, algumas capitais no Brasil, quase que uma atividade muito frequente. A gente deixa para não participar presencialmente. Mas vocês não sabem que vocês perdem quando não participam presencialmente. É importante que a gente sempre tenha aquele calor humano, aquele contato com o outro para a discussão. E nessa apresentação de hoje, nós vamos fazer o máximo possível dessa interação com os colegas aqui presentes, para ver o que realmente foi interessante apresentado na Academia Americana, o que vale em termos para nós brasileiros, o que a gente pode abstrair desses insights que foram colocados lá, e para que a gente possa hoje ter esse bate-papo, nós teremos a participação de queridos amigos, a Viviane Carvalho, que é uma colega que todos já conhecem, já passam a conhecer bastante, dedicada ao estudo de doenças desmeninizantes, trabalhando lá no Hospital Universitário e em outros centros também aqui no Rio de Janeiro. A Flávia Machado, a Carol Braga e o nosso amigo Gutenberg Santos, que vai participar online. Os demais colegas aqui presentes. E chegando agora o professor Bruno Coutinho e uma pessoa, uma convidada muito especial, uma pessoa queridíssima, que é a Dani. A Dani, uma das promotoras maiores do desenvolvimento e da atenção da neuromerite óptica no Brasil. Eu acho que é uma bandeira excepcional, é uma pessoa admirável e, sem dúvida, ela vai ter uma participação quando nós discutirmos desse assunto. Aliás, doença rara é o que não falta, porque todos nós somos raros e nós precisamos sentir isso muito de perto. Vamos começar, então. Quem quer falar primeiro? Viviane? Ok, maravilha. Então, vamos começar pela Flávia. O Gutenberg já está aqui ligadíssimo com o seu headphone especial, viu, lunático, né? E mais tarde ele vai apresentar o material para nós podermos discutir aqui. Então, por favor, Flávia. Obrigada. Então, eu vou começar a apresentação. Aqui um resumo do que a gente vai falar hoje. Vou começar falando um pouco sobre o sistema linfático. A gente teve uma palestra bem interessante que relacionou o sistema linfático e doenças neurodegenerativas e a relação com o sono. Né? O sistema linfático está presente em todo o nosso organismo e ele é mais abundante nos tecidos que são metabolicamente ativos. E o cérebro, apesar de ser um sistema muito ativo metabolicamente, ele não tem um sistema linfático clássico, né? Na verdade, ele tem o que a gente chama de sistema linfático, né? Esse termo é a junção do termo glia com linfático, e o papel mais importante desse sistema é efetuar o clearance de proteínas do cérebro, né? E a gente sabe que no sistema nervoso central o acúmulo de certas proteínas, como a beta-amiloide e a tal, está associado com processos neurodegenerativos. Então, uma alteração desse clearance pode ser um fator de risco para desenvolvimento de, por exemplo, a doença de Alzheimer.
Aqui é um vídeo representativo de como esse sistema funciona. Então, a gente tem as artérias aqui, com o espaço perivascular, que é preenchido por líquor, e esse sistema vai se comunicar, né, com as veias e com o espaço perivascular venular, né? O fluxo de líquor, ele acontece como se fosse por uma convecção, né? Como se fosse uma correnteza. Então, o pulso arterial, ele vai favorecer o efluxo do líquor dos espaços perivasculares para o interstício, e esse fluido ele vai ser direcionado através das células da glia para o espaço perivascular venular, né? Não dá para ver direito na imagem, mas a gente tem aqui vários pontinhos vermelhos, que são os receptores de aquaporina 4, que estão presentes nos pés dos astrócitos e que fazem o direcionamento desse fluxo do espaço perivascular para o interstício e depois para o espaço perivascular venular, né? É, e existe 10 vezes mais concentração de AQP4 no cérebro do que no rim, por exemplo. Então, para a gente ter noção de como esse receptor é importante para esse fluxo. E aí, a palestrante mostrou um estudo que eles fizeram avaliando essas microesferas verdes que funcionam como marcadores das proteínas, e eles observaram como que acontecia o direcionamento das proteínas para dentro desse espaço, né? E eles perceberam que a velocidade de transporte das proteínas, tanto pequenas quanto maiores, era semelhante e que por difusão esse processo não conseguiria acontecer de forma efetiva e rápida. Então eles perceberam que havia mais do que só difusão e perceberam que existiam as correntes de convecção que direcionavam esse sistema. Então, por difusão, a beta-amiloide levaria mais de 100 horas para percorrer 1 centímetro no cérebro. Por isso, o processo de convecção tem um papel tão importante. E é favorecido por esse pulso arterial e pelo fluxo do líquor. E talvez por isso, alterações cardiovasculares talvez tenham uma relação tão forte com neurodegeneração, por esse mecanismo. E o que é muito interessante, que eles perceberam nos estudos, né, é que esse sistema linfático ele só está ativo durante o sono. Então, a gente precisa dele para tirar do nosso cérebro todas as proteínas que podem causar neurodegeneração, mas isso só acontece durante o sono. Então, essa é a importância, né, do sono nas demências. Eles fizeram um estudo com privação de sono em ratos e privaram os ratos de 8 horas de sono por dia por 3 dias. E fizeram uma avaliação estrutural do locus cerúleus. Perceberam que houve uma perda dendrítica importante. Então, uma privação de sono curta, né, por um período breve, já pode levar a alterações estruturais profundas. Aqui é um esquema, né, representando os polímeros fibrilares, levando ao acúmulo e diversas doenças neurodegenerativas. E vários fatores de risco, né, podem levar a uma alteração do sistema linfático, como estilo de vida sedentário, uma baixa qualidade de sono, doenças cardiovasculares, o que leva ao acúmulo de agregados, uma neuroinflamação de baixo grau, que, em última instância, cursa com neurodegeneração e demência. Uma coisa interessante que eles perceberam também é que a posição que melhor permite a ação do sistema linfático é com a cabeça deitada de lado. Então, talvez por isso tantos animais da natureza durmam nessa posição. Passar para a Carol agora, nossa ideia é fazer de forma mais curta. Deixa eu fazer dinâmico para não ficar cansativo. Comentário sobre o sistema linfático, pessoal que está em casa. Hã? Tá, pergunta, vocês podem formular a pergunta pelo QIA, não é? Que vocês encontram bem na barra embaixo, né? É só clicar. Mas a questão é, alguém quer saber alguma coisa do problema do sistema linfático? Porque Tem aí o pessoal da live do Instagram também. também, é isso aí. A pergunta é, o que que você acha disso? Já que você apresentou, o que que você acha desse sistema linfático?
Porque eu, por exemplo, eu sempre durmo com a cabeça de lado, já faço isso há muito tempo, entendeu? Eu acho que o que fica de maior lição é que o sono tem uma importância, né, ainda maior do que a gente imagina, e que talvez existam mecanismos para serem estudados de prevenção no futuro que se relacionem com o sistema linfático, né? A gente ainda não parou para avaliar isso tão bem, mas eu acho que talvez seja um foco de estudo de alguma droga com potencial de prevenção no futuro. Outra coisa interessante é que a gente sabia por estudo observacional que a falta de sono estava relacionada a doenças neurodegenerativas. E agora a gente está começando a entender o porquê de uma forma que deu para mostrar com o biomarcador. Então, acho que essa é a importância também da gente entender o sistema linfático. Eu diria que é um conjunto, não é só a questão do sono, mas também o fato de atividade física, posicionamentos que você tem ao deitar. A gente vê que, de repente, é uma constelação de fatores que acabam fazendo com que você tenha esse sistema funcionando melhor e que o processo de neurodegeneração não aconteça tão rapidamente. E aí faz-nos pensar que o mundo moderno, a cidade grande, o estresse, sem dúvida, modifica tudo. O sono, o indivíduo não tem atividade física e assim vai indo. Daí nós encontramos um processo degenerativo, geralmente mais nessa população do que nos demais, né? Quer fazer algumas? O professor Bruno Coutinho está aqui conosco. Bom, parabéns pela palestra. E eu queria saber se eles acharam o porquê do sono ativa o sistema linfático. Ele se explicou o porquê disso e acordado não tem? Eles falaram isso da posição, né? E sobre o sistema de convecção, que é ativado. Foi uma observação, mas eles ainda não conseguiram chegar na resposta disso. Tem chat? Provavelmente a história começou com as veias, com drenagem venosa, e assim foi indo, e agora chegou no linfático. Entendeu? Eu acho que o sistema linfático sempre foi, mesmo no nervo periférico, por exemplo, não existe sistema linfático. Na verdade, existe. Mas ele existe em qualquer segmento na economia, e não poderia ser diferente no sistema nervoso central. Então, eu acredito perfeitamente válido esse estudo. Eu acho que daqui para frente a gente tem que pensar um pouquinho nessa possibilidade. Mas vamos em frente, que tem muita novidade ainda. O Ah, é? chat. Tá no seu WhatsApp. No meu WhatsApp? Você tem que me avisar essas coisas, rapaz. Senão eu perdi um pouquinho o ritmo, né? E eu tô com um problema até de visão, que eu tenho que colocar os óculos para ver de perto. Você vê que confusão, né? Tem aqui uma. Aliás, agradecer a participação dos colegas, né? É, pode repetir, por favor, a questão da neuroinflamação faz um processo menos grave, mais crônico, é isso? Quer dizer, menos grave, mais crônico. A questão toda aí, é o que eu poderia dizer para você, não aparece aqui, Bernardo, o nome da pessoa, tá? Na realidade, quer dizer, é um processo gradual, né? Quer dizer, isso aí ao longo do tempo, ao longo de anos, meses e anos, e essa é a noção do que a gente tem da neurodegeneração, e é um processo que pode ser mais rápido no indivíduo e mais lento no outro. Exatamente é isso aí que está em questão. Ou seja, nós precisamos conhecer melhor esse processo. Então, a neuroinflamação certamente deve estar envolvida nesse processo. Então, vamos prosseguir. Agora, a outra apresentação vai ser sobre a terapia CAR-T-cell. É um tema que está sendo bem falado, está muito em alta. É uma nova terapia usada por hematologistas para tratamento de alguns tipos de neoplasia do sangue. CAR-T é uma sigla para Chimeric Antigen Receptor, que é o K, e T-cell, porque a gente usa as células T, os linfócitos T humanos, para a gente fazer essa droga. Ela é chamada de living drug justamente por isso, porque usa a célula do próprio indivíduo. A gente tira a célula T do ser humano, coloca isso numa cultura com retrovírus,
e modifica geneticamente esses linfócitos T para que eles possam produzir o CAR. Uma vez que esse CAR está sendo produzido pelas células T que foram modificadas, elas vão ter a capacidade de matar as células B, toda a linhagem B, né, desde célula-tronco até linfócito B imaturo, maduro, até plasmócito. Então, todas as neoplasias que acometem a linhagem B, leucemia, linfoma, mieloma, elas podem ter benefício com o uso de CAR T-cell. Nesse slide, na aula, falaram sobre todas as substâncias que estão no mercado atualmente e que têm a capacidade de produzir o CAR. É isso que eles usam para o linfócito T produzir o CAR. E acontece que essas substâncias, claro, além de matarem os linfócitos B, elas causam alguns efeitos colaterais. O principal efeito colateral é a CRS, Cytokine Release Syndrome. Essa síndrome nada mais é do que uma tempestade de interleucinas que são liberadas com a morte dos linfócitos B. E essas interleucinas, interleucina 6, interferon gama, TNF-alfa, eles têm uma capacidade muito grande de serem inflamatórios, né? Então, vai acontecer um extravasamento de líquido, né, por permeabilidade capilar. O paciente pode ter hipertermia, febre, insuficiência respiratória, até falência de múltiplos órgãos. E é uma complicação muito grave do tratamento CAR-T, mas hoje em dia a gente já tem um tratamento para complicação da terapia CAR-T. Esse tratamento é a inibição da interleucina 6 com o tocilizumab. Acontece que o tocilizumab, ele não atravessa muito bem a barreira hematocefálica. Então, quando a gente tira de circulação a interleucina 6 do corpo, no cérebro, a interleucina 6 continua muito ativa. E aí, a gente tem uma síndrome que é como se fosse um braço da CRS, que é a ICANS, que é uma síndrome de neurotoxicidade pelo efeito imune dessa nova terapia. Nada mais é do que a síndrome de liberação de citocina, só que acometendo o cérebro de forma grave. E os principais sintomas da neurotoxicidade são encefalopatia global e uma afasia muito significativa. É o sintoma que a gente mais vê nos pacientes. E para a gente graduar e conseguir tratar os pacientes que sofrem dessa complicação, existe hoje um score, né, uma graduação que vai de 1 a 4, e uma das coisas que a gente usa para esse score é o ICE score. A gente aplica isso de forma muito rápida e simples nos pacientes internados. Esse é um score que avalia principalmente a orientação do paciente, capacidade de nomeação para a gente identificar essa afasia, capacidade de seguir comandos, e quando o score é 10 é porque não tem nenhum acometimento neurológico, e um score de 0 é uma síndrome neurológica muito grave. Então, aqui só para lembrar, o tocilizumab não melhora a neurotoxicidade por CAR-T, e lembrando também que o ICANS, que é a síndrome neurológica, ela acontece um pouco mais tardiamente do que a síndrome sistêmica. A principal sequela que essa terapia pode deixar nos pacientes é o edema cerebral. Por isso que a gente faz, de forma protocolar, a dexametasona nos pacientes que sofrem dessa síndrome ICANS. Então, eu deixei aqui só um lembrete de como é feito o manejo dessa complicação. Todos os pacientes, pelo edema cerebral, as alterações da imagem, a gente faz de forma profilática o levetiracetam, então já entra com anticonvulsivante. Tem que fazer eletroencefalograma se a graduação for maior que 2. A gente até faz o tocilizumab pela síndrome sistêmica, mas isso não vai melhorar a complicação do sistema nervoso central, e hoje em dia está sendo estudado o bloqueio de interleucina 1, que é uma anakinra, mas que ainda não está disponível para a gente fazer. E agora a próxima palestra é de psicodélicos. Alguém tem alguma pergunta? A gente pode considerar um pouquinho, fazer algumas considerações sobre a questão do CAR T-cell therapy, porque, na realidade, é uma novidade para a gente, né, na neurologia. Porque na oncologia,
já vem em desenvolvimento muito importante, e é interessante que essas novas terapias sempre têm algumas complicações essas que são maiores na dependência da proporção do próprio preparo da terapia. Você tem que preparar esse material especificamente para o indivíduo, né? Em câncer é assim. Quer dizer, você prepara, a mesma coisa tem que ser preparado para o tratamento de uma determinada pessoa. Então, é quando você vê que a oncologia, a gente aprende muito da imunologia que vem da oncologia. Aí tem a história, por exemplo, do inibidor checkpoint, que quando a gente vai ver, bom, bacana, funciona e tal, mas temos visto as complicações e estudado as complicações com vocês dos inibidores de checkpoints, que são bem menores, é claro, do que no CAR T-cell, que você entra diretamente, você constrói uma situação imunológica, que é claro que o grande problema é o reboot disso tudo. Como acontece com o inibidor de checkpoint, é a mesma coisa com o CAR T-cell vem acontecer. O mais importante que eu acho é que sempre toda terapia é difícil. Há muitos anos atrás, uns 25 anos atrás, quando pela primeira vez eu usei o rituximab, talvez até 30 anos atrás, eu às vezes me perco no tempo, mas me lembro bem que era uma coisa difícil. Você usar um monoclonal, né, naquela época, eu até pedi a um colega, que é um grande hematologista aqui no Rio, o professor Daniel Tabac, que me desse um suporte, que fiquei preocupado, até porque era um paciente muito conhecido. Então, você imagina, quer dizer, se acontecesse alguma coisa com o sujeito. Porque ele havia tentado algumas alternativas, não funcionou, e realmente funcionou. Bom, e hoje a gente usa, né, os monoclonais com muita tranquilidade. Daqui a pouco a mesma coisa vai acontecer com o CAR-T-cell. Essa expectativa em termos da imunologia, no caso, por exemplo, do CAR-T-cell da CAR Therapy para tratamento de doenças desminimizantes, é um potencial muito grande também, mas é claro que cada um tem o seu processo de imunizante. Então, eu acho que é um futuro muito interessante e a medicina hoje é tão rápida, né? Vocês vejam que se criou a vacina até para a Covid num tempo recorde, a imunologia tem caminhado muito aceleradamente. Eu acho que em breve vocês estão trazendo uma informação importante, né, no segmento da neurologia, mas em breve muita novidade a gente vai ter para contar. Excelente. Só fazer uma observação antes de eu entrar nisso, professor. Você tinha perguntado do motivo, talvez, do sistema linfático funcionar mais durante o sono. Eu lembro que eles não tinham uma resposta, mas uma hipótese que eles formularam e falaram na aula seria de que durante o sono você tem um metabolismo cerebral menor e, portanto, um fluxo sanguíneo cerebral menor também, e que talvez, pela doutrina de Monroe Kelly, você tivesse um aumento do fluxo de líquor compensatoriamente. Talvez esse sistema fosse mais ativo durante o sono por isso, mas foi uma hipótese, eles não têm certeza ainda do motivo. Em relação aos psicodélicos, né, é um assunto que já é falado há mais tempo em psiquiatria, mas que eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso num congresso de neurologia, principalmente desse tamanho, numa sessão de plenária, então eu achei que isso valia a pena ser trazido também. Então, os psicodélicos clássicos, como o DMT, o LSD e a psilocibina, eles são agonistas do receptor de serotonina 2A, que é muito amplamente distribuído no córtex, né, como dá para ver nessa imagem, e eles conseguem bloquear, usando um bloqueador desse receptor, eles cancelam todos os efeitos desses psicodélicos. Então, isso é muito bem estabelecido, a ação que eles têm sobre os receptores de serotonina. Então, em psiquiatria já existe bastante evidência, principalmente para depressão refratária, mas também para transtorno de estresse pós-traumático, para abuso de substâncias, para ansiedade generalizada e de fim de vida, para anorexia e para dismorfia corporal. A maioria dos estudos que avaliou a terapia psicodélica, eles manipularam o contexto, né? Então, parece que essa terapia ela é contexto dependente. Geralmente, os pacientes ficavam numa sala, num ambiente controlado, com uma luz controlada, vendados, tinha ou música ambiente, ou terapia psicológica antes, durante e após as sessões. Então, parece que o contexto no qual a terapia é feita
faz diferença sobre o impacto que ela vai ter. E parece que o efeito é rápido, duradouro e impactante. Então, nos estudos que o palestrante mostra, os efeitos da terapia começam imediatamente após. Então, no dia seguinte, já existe uma resposta e ela geralmente se mantém durante alguns meses. E ele fala sobre transdiagnostic action, né? Então, sobre o potencial da terapia psicodélica em atuar sobre diversas psicopatologias. Então, talvez ela tenha um papel em algo muito fundamental da saúde mental para conseguir ter efeito sobre tantas doenças. E aí, quais são os possíveis mecanismos associados a essa resposta, né? Uma coisa interessante é que parece que quanto mais catárticas foram as experiências dos pacientes, maiores foram os efeitos em depressão. O que não se sabe é se os pacientes que respondem mais são aqueles que têm as experiências mais catárticas ou ao contrário, né? E avaliando a psilocibina contra o escitalopram para depressão, uma coisa que eles perceberam também é que os pacientes que tinham uma expectativa negativa com o efeito do escitalopram tenderam a ter uma resposta menor ao antidepressivo, mas isso não foi verdade com a psilocibina. Então, mesmo os pacientes que tinham uma expectativa de efeito menor, ainda assim responderam. Então, isso pareceu estar menos relacionado com a expectativa do paciente pré-terapia. E como será que isso funciona, né? O palestrante ele cita o termo canalização, que seria algo como uma resiliência cerebral. Então, parece que o cérebro se torna mais capaz de responder a mudanças, né? Ele se torna mais resistente sob o efeito desses psicotrópicos. Eles acham que talvez os psicodélicos abram uma janela de plasticidade. Talvez a plasticidade seja uma parte dessa solução. Eu sei que esse slide ele é bem confuso, mas eu vou tentar resumir, eu achei importante trazer, porque ele cita essa hipótese da entropia cerebral. Então, eles avaliam a entropia da atividade cerebral espontânea com ressonância magnética funcional e com eletroencefalograma em pacientes saudáveis com uso de psilocibina e com uso de placebo. E eles percebem que parece que existe um aumento da entropia cerebral, ou seja, da desorganização, entre aspas, cerebral, com os pacientes que usaram a psilocibina. E isso se correlacionou com um insight positivo no dia seguinte e com melhora da saúde mental um mês após. Então, eles fizeram uma avaliação de ressonância magnética antes da psilocibina e após a psilocibina, viram que existia um aumento de entropia cerebral e os pacientes que tiveram um maior aumento de entropia cerebral tiveram uma melhora mais significativa da saúde mental. Então, talvez isso seja um dos mecanismos envolvidos, né? E o que aumenta a entropia cerebral? Os psicodélicos, meditação, o sono REM, segurar a respiração, né? Então, assim, parece que o efeito é semelhante à meditação. E o que é interessante é que eles testaram outros psicotrópicos, como o THC e as metanfetaminas, e eles não se relacionaram com o aumento de entropia cerebral. Então, talvez isso seja algo específico dos psicodélicos. E o que reduz a entropia cerebral? Sono não REM, efeito de anestesia, envelhecimento. A gente vê esse efeito contrário, né? Achei isso interessante. Então, é como se a psilocibina ela permitisse um reset, um reboot do sistema cerebral. Você tem um cérebro durante a depressão, durante o uso da droga, você tem um flattening da landscape, e depois do tratamento, talvez você permita uma maior capacidade de flexibilizar, né, as mudanças do cérebro. Parece que os pacientes tiveram muito mais pensamentos relaxados, eles chamam, né, de relaxed beliefs under psychedelics. Os pacientes tinham os pensamentos muito menos negativos, tanto sob efeito da droga quanto um tempo depois. Fazer um comentário. Primeiro, parabéns, traduziu super bem. Acho que eu entendi melhor agora aqui no dia. Mas assim, eu queria falar, assim, eu acho que essa plenária foi marcante também, porque
para abrir a cabeça, né? Igual, isso me lembra muito a questão do próprio canabidiol, né? Assim, que a gente sabe hoje que não é a panaceia, que infelizmente algumas pessoas acabam extrapolando isso, né, para o uso indiscriminado, para indicações que às vezes não são compatíveis, às vezes as formulações, questão de qualidade, enfim. Mas da gente aprender a usar. E eu acho que essa é a questão também com essas substâncias, que até são mais antigas, são substâncias que estão aí há muito tempo, mas que foram, que muitas vezes elas são totalmente recriminadas, mas a questão é saber usar, às vezes dose, quantidade, associação, porque, no fundo, principalmente para a gente da neurologia, a gente sabe que a questão do humor, depressão, questões relacionadas à parte emocional e tudo isso tem total influência sobre a qualidade de vida, sobre como o paciente se sente diante daquela doença, daquele tratamento, se existe, às vezes, mais de uma comorbidade, né? Questão de dor, de sono, de depressão, tudo isso, às vezes, o manejo é mais complicado até do que a própria doença, e a gente não consegue atingir o que a gente quer para o paciente, qualidade de vida, se a gente não abordar isso. E eu acho que isso é uma possível nova estratégia, e a gente tem que saber usar sem estudar mesmo e aprender a usar. Eu acho que é uma nova oportunidade de tratamento, né? É. Eu acho que dá para traçar um pouco de paralelo também com o ECT, né, com a eletroconvulsoterapia para depressão refratária. Seria uma ideia de dar um reset no sistema mesmo, né? Ser reboot no sistema, né? Alguma consideração? Alguém quer mais fazer alguma consideração? Bruno, não? Então vamos em frente. Vou começar, né? Então tá, a gente vai falar sobre o estudo Embolize, que foi apresentado na sessão de Clinical Trials, né, da plenária. É um estudo que avaliou a embolização da artéria meningia média com o Onyx, que é um líquido, né, que é usado para embolização no tratamento de hematoma subdural crônico ou subagudo. O que eles perceberam, né? Que depois do trauma você tem células inflamatórias que são atraídas, né, para o local de trauma e é formada uma membrana nova e são liberados diversos fatores angiogênicos. Os vasos que são formados, eles são mais friáveis e mais suscetíveis a sangramento e o pequeno sangramento ele perpetua a inflamação. Essa inflamação leva à formação da membrana que continua liberando fluido e sangue. Então você tem um círculo vicioso que tende a perpetuar o sangramento e contribuir para a cronificação. Então, o que eles imaginaram? Se a gente embolizar a artéria meningia média e acabar com a nutrição desses neovasos, será que a gente consegue reduzir a, a recorrência dos hematomas? Então, eles fizeram um estudo com 600 pacientes, 400 entraram no braço de cirurgia e 200 entraram no braço de observação, mas a análise do braço de observação ainda está pendente. Mas dos 400 pacientes que foram avaliados no braço da cirurgia, né, comparou-se apenas cirurgia versus a cirurgia mais a embolização com ônix. E esse estudo foi feito, era multicêntrico, né? Foi feito em 60 unidades nos Estados Unidos. Quer falar dos endpoints? E aí, como desfecho primário, eles avaliaram principalmente a taxa de recorrência do sangramento logo após o procedimento. Na verdade, eles avaliaram 90 dias após o procedimento, né? Como desfecho secundário, avaliaram a não inferioridade desse tratamento em relação à observação. E em relação aos desfechos de segurança, eles avaliaram morte ou evento adverso. E foi visto que no grupo que fez a cirurgia mais a embolização, 4% dos pacientes recorreram ao hematoma subdural. E nos pacientes que fizeram só a cirurgia, que atualmente é o tratamento que é feito, 11% dos pacientes recorreram ao hematoma. Então, a gente observou uma redução em 3 vezes na chance de recorrência do hematoma, se além da cirurgia também for realizada a embolização. Em relação às complicações, foram observados apenas 2% de complicações relacionadas ao procedimento e nenhum óbito após a embolização mais cirurgia depois de 90 dias. Então, a gente entende hoje que a redução
da recorrência dos hematomas é maior com a embolização da artéria meningia média, ao invés de fazer só a cirurgia padrão. Tem uma baixa taxa de complicações, é considerado um procedimento seguro e não inferior a apenas a cirurgia. Eu acho assim muito importante isso também, dada a prevalência que a gente vê isso na prática, né? Às vezes, e muitas vezes você fica diante de uma situação ali que você já fez a cirurgia e a complicação, e os pacientes, em geral, são pacientes idosos, então já tem uma tendência de complicação maior durante a internação. Eu acho que isso abre um caminho também para a gente tentar evitar essa recorrência, essa complicação que a gente vai ter nesse grupo especial de pacientes, e é uma coisa que a gente vê bastante, né, também. Importante o pessoal de casa, qualquer dúvida, por favor, tenha nas perguntas ali, encaminhe as perguntas, e isso é importante para a gente continuar nesse bate-papo, porque essas informações são preciosas. Aliás, parabéns aí pela organização, viu, do resumo das apresentações, porque não é muito fácil, não. Normalmente o pessoal faz um en passant, e vocês tiveram cuidado de preparar um material excelente. Parabéns. Claro, Viviane. Então, vou dar seguimento aqui às brilhantes apresentações, espero fazer jus. O que eu achei muito legal no Congresso como um todo também foi que a gente falou muito de saúde cerebral, né? Saúde cerebral como um todo, falou de questões de sono, falou de alimentação, atividade física, questões também de humor e também questões que muitas vezes não são trazidas, que são questões sociais, demográficas, né? De como que a gente precisa olhar para também outras questões como escolaridade, preconceito, racismo, várias questões que estão presentes na sociedade e que muitas vezes contribuem também para o adoecimento cerebral. E nesse sentido, foi apresentado na plenária também esse estudo, que é o QIMS, que foi um estudo que pela primeira vez foi um estudo direcionado para a população de afrodescendentes, população latino-americana, para avaliar a eficácia de uma medicação específica, nesse caso aqui o ocrelizumab, para a esclerose múltipla. E isso abre portas para a gente poder entender um pouco mais da nossa população. A gente sabe que o Brasil é um país super miscigenado, e muitos dos estudos, quando a gente avalia, são estudos com população predominantemente caucasiana. Então, a gente não tem certeza se muito do que a gente conclui desses estudos se aplica também à nossa população. Então, acho que essa foi a grande mensagem, e eles concluíram que, nesse caso dessa medicação, a eficácia foi compatível com os estudos pivotais da medicação, que foram ópera, e que foi, sim, eficaz também nessa população. Mas eu acho que isso vai abrir portas também para a gente avaliar sobre outras medicações, sobre outras doenças, e vai ser muito importante. Uma outra novidade que foi bem legal foi, a gente sabe muito de encefalite, assim, a gente estuda muito porque é uma doença difícil, muitas vezes é difícil diagnosticar, principalmente aqui no Brasil, que a gente não tem tanto acesso aos marcadores, né? E hoje a gente, muitas vezes, até uma coisa que foi falar também, que antes a gente não pensava em encefalite, hoje talvez a gente pense até demais em alguns momentos, mas eles conseguiram identificar uma nova encefalite, que é essa CANCAV, tá? Que é uma encefalite também associada à paraneoplasia. Foram poucos pacientes descritos, foram 5 pacientes, então a gente não tem muita informação. O que a gente tem de informação é que a maioria dos pacientes foi associada a câncer de útero, e que é uma encefalite que causa um dano cognitivo muito importante, porque faz muita atrofia hipocampal como sequela. Então, o paciente fica realmente com um dano cognitivo importante, é marcado na fase aguda ali, por alteração cognitiva, crise convulsiva, discinesia oromandibular, mas é um anticorpo intraneuronal também, mas que dá uma alteração muito marcada, que muitas vezes a gente não vê nas encefalites de um modo geral, às vezes a ressonância é completamente normal, mas nessa a gente vê uma alteração muito marcada de inflamação na ressonância nessa região. Em relação à neuromielite óptica, eles fizeram um compilado também de vários estudos, o Dani está aí, de vários estudos, que hoje a gente está numa nova era, né? Quer comentar, professora? Eu queria um comentário Pode falar. sobre essa
essa nova essa nova encefalite? encefalite, né? Porque o que chama atenção é, Uhum, sem dúvida, a imagem, né? sim, Quer dizer, quando nós tivermos uma imagem tão precisa, tão nítida, talvez nós possamos ter digamos assim, um red flag uhum, para algumas essas encefalites paraneoplásicas e estudá-las melhor. sim, Então, eu sempre vejo as paraneoplasias como um red flag para um problema, ou melhor, quando eu vejo a questão encefálica, quer dizer, é sempre um red flag para uma neoplasia. Então, o fato que nós estamos vendo aqui, e que é raro a gente ver uma imagem tão nítida assim, e se tiver, tem que se fazer a pesquisa. O grande problema nosso do Brasil é conseguir chegar lá, acesso, né? é. Quer dizer, nós temos uma dificuldade enorme de conseguir esses biomarcadores. Então, eu acho que existe até um programa de encefalite, né? Um projeto Da Unifesp. que está sendo desenvolvido no momento, e nós poderíamos até chamar atenção quanto a isso, de nós temos uma condução mais fácil da investigação e rápida, né? Nesses Porque isso faz toda a processos. diferença, né? Faz toda a diferença. Ou melhor, ir indúbio pro réu. De Uhum. repente, enquanto está esperando, a gente Sim, já é o que a vai gente tentar. faz, né? É o que a gente faz no escuro mesmo, é um tiro no escuro, e que geralmente até a gente consegue acertar de vez em Uhum. quando. Excelente, parabéns, então. E aí, continuando sobre neuromielite óptica, né, a gente está hoje vivendo uma nova era, assim, a gente, apesar de falar mais tempo de esclerose múltipla, a gente agora, hoje, no momento que a gente sabe mais especificamente da fisiopatologia da neuromielite óptica, porque tem uma questão do anticorpo, é uma doença mais estrocitária específica, até do que a própria esclerose múltipla. Muito por isso, vieram agora várias medicações a partir dos estudos de fisiopatologia que conseguiram, de fato, ter uma eficácia muito animadora no controle da doença, né? A gente sabe que a neuromielite óptica, ela tem uma característica de ter a sequela muito baseada no surto, não é uma doença que tem uma questão tão marcante da progressão, como algumas escleroses múltiplas têm, e então, muito do que a gente precisa para tratamento é justamente agir para evitar os ataques, os surtos que a doença pode causar. E nesse sentido, hoje a gente está com um conhecimento maior, a Associação de Pacientes tem um papel muito importante nisso, e durante o congresso foram trazidos os estudos, resultados, de todos os estudos que foram conduzidos para as medicações. Então, hoje a gente tem falado mais as medicações, que seria o eculizumab, que hoje a gente tem o ravulizumab, que é uma medicação que foi desenhada a partir do eculizumab, que é um anticomplemento, que tem uma posologia um pouco melhor e que tem uma ação muito importante. Tem falado também do satralizumab, que é uma medicação que age na questão inflamatória de interleucina, e tem o inebilizumab também, que seria uma droga que vai agir principalmente na parte de linfócito B. Então, o que a gente tem que explicar também aos pacientes é que a gente não tem um estudo comparativo entre as medicações, então a gente não pode falar eficácia comparativa, o que a gente pode dizer é que todas essas medicações, pelos estudos, se mostraram de fato muito eficazes, atingindo eficácia aí de mais de 90%. De Mogad, a gente não teve nenhuma medicação específica, nenhum tratamento específico que foi falado, mas a gente hoje está conseguindo se aproximar melhor da fisiopatologia, entendendo que os pacientes eles têm muitas vezes apresentações muito diferentes, que é o que a gente vê. Às vezes, pacientes têm uma apresentação muito mais tumefativa, enquanto os pacientes têm uma apresentação de imagem muito menor, e de que talvez essa fisiopatologia de fato seja diferente, que alguns pacientes tenham uma clínica mais voltada à célula T, enquanto outros pacientes têm alguma questão mais até relacionada, parecido com a própria esclerose múltipla. Então, a gente está tentando entender ainda para chegar melhor nas medicações para o Mogad, que hoje a gente não tem tantos tratamentos específicos para ela. Muitas vezes a gente faz tratamentos mais gerais, né, com rituximab, com monoglobulina, com outras medicações assim. Quer falar um pouquinho? Até a Dani está aí, não sei se quer falar um pouquinho também. Algum comentário? Você vê que a Estão me ouvindo, expectativa, professor? né? Tá, tô te ouvindo, Estou te Guto. ouvindo, pode falar. Pode falar. Não, super importante comentar a respeito das medicações de neuromielite óptica e chamar atenção para um gap
que nós temos ainda aqui na nossa realidade de América Latina, que é a testagem, né? O anticorpo anti-aquaporina. É claro, a gente tem coortes com pacientes negativos, né? Principalmente quando a gente fala ali do satralizumab, mas mesmo quando você faz, né, a análise individual dos subgrupos, a gente acaba vendo que os medicamentos têm um perfil de eficácia super potente naqueles pacientes que têm anticorpo positivo, e eles acabam tendo indicação em bula para pacientes com anticorpo positivo. Então, essa dificuldade que a gente tem hoje, né, em testar os nossos pacientes, ela vai acabar gerando uma dificuldade para a gente conseguir ainda implementar os tratamentos, né? Claro que o ideal é a gente ter ali o anticorpo na fase aguda, né? A maior chance da gente ter a positividade do anticorpo. Então, é mais um papel importante para nós aqui como sociedade médica e com a associação de pacientes também. E chamar atenção como a Vivi falou, né? Não são estudos comparativos, head-to-head, mas o que chama realmente muita atenção é com relação ao último medicamento que foi aprovado, né, o ravulizumab, em que até o momento não houve nenhum surto, né, no grupo dos pacientes tratados, né? Então, esse é um dado que chama muito atenção. E com relação à MOGAD, que a Via estava falando também, existe um estudo randomizado em andamento com o satralizumab para MOGAD, né? Mas a gente ainda não Sim. tem resultado desse ensaio também. Essas observações são importantes, Gutenberg, porque quando você fala que o indivíduo ele é o anticorpo positivo, o anticorpo negativo. Recentemente, num evento que houve lá em Belo Horizonte, eu estava até comentando, estava o Douglas, e foi uma reunião muito bacana, e com todo o time, né, que estuda esse segmento. E a grande questão que eu estava levantando, né, que muitas vezes você não tem um anticorpo, aqueles negativos é porque a gente não identificou ainda, né? Mas eu acho que essas alternativas que a gente tem na terapia com a neuromielite óptica são muito mais amplas do que na própria esclerose múltipla, isso está ficando muito claro, e o próprio Mogari. A razão é muito simples, porque nós encontramos o marcador biológico. A partir do momento que você encontra o marcador, quer dizer, nós temos que fazer uma força muito grande nesse sentido. E em nosso meio, as dificuldades, nós precisamos superá-las, nós precisamos desenvolver aqui, em nosso meio, e existe potencial para isso. Hoje em dia, os laboratórios aí estão de um potencial tamanho que você tocou num assunto importante, quer dizer, as associações, elas precisam se mobilizar, tá, junto com os colegas que tenham mais afeitos a esse segmento, para a gente conseguir desenvolver, pesquisar, isso aí não tem dificuldade nenhuma. A Dani quer fazer algum comentário, Dani? Isso aqui já é uma bola, você viu que eu peguei a bola, levantei, passei para você. Obrigada, boa noite. Parabéns, Vivi, pela apresentação e as outras médicas também. A gente está, né, nessa batalha para aumentar, para que o teste, né, do anticorpo seja disponibilizado pelo SUS, né, mas mais do que seja disponibilizado pelo SUS, acho que precisa ser pelo método CBA, porque fazer pelo ELISA é quase que uma perda de tempo e de dinheiro, porque a gente faz e tem um grande número de negativo, né? Eu mesmo fiz 2 vezes pelo ELISA e fui negativo. Eu só fui ter o anticorpo positivo quando eu fui fazer no Mayo Clinic. Então, assim, aí até que você falou, né? A gente descobriu tem um marcador para quando se tem a doença. Você descobrir um marcador é como para o paciente, quando tem o diagnóstico fechado, você tem um norte para seguir, você pode trabalhar nisso, né? Então, a gente sim precisa estar cada vez mais junto dos médicos que estão à frente, que estão trabalhando, que estão com os pacientes. Eu, enquanto presidente de associação, junto com as meninas da NMO Brasil, a gente está à disposição, então contem com a gente, tudo que a gente puder fazer para que isso aconteça o mais rápido possível, né? A gente está numa nova era, a gente está esperando que isso aconteça. O inebilizumab está aí para ser incorporado pelo SUS a qualquer momento, se Deus quiser, isso é
para quem tem diagnóstico há 12 anos e vinha assim, a gente não tinha uma perspectiva de vida e agora a gente tem 3 medicações estudadas para NMO, é realmente, assim, eu sempre falo, eu fico emocionada porque eu não tenho palavra para descrever o que é essa emoção de ter uma medicação que pode estar salvando vidas, né? Porque as pessoas estão fazendo rituximab e os outros e estão tendo piores recorrentes. Só fazer uma pergunta, quando eles trazem esses estudos, etc., eles não falam sobre o que a Tela comentou, eu sei que foi muito falado no Congresso esse ano, sobre sono, alimentação, atividade física, eles não fazem nenhuma correlação com isso, né? Às Só... vezes podem colocar isso em endpoint secundário, né? Como desfecho secundário, mas como desfecho primário, geralmente eles avaliam surto. Provavelmente em subgrupos isso pode até ser estudado, mas a gente não viu lá exatamente relacionado a isso, mas a gente sabe que para qualquer doença, principalmente as doenças inflamatórias, isso tem um papel super importante, que é o que a gente fala para o paciente, essa medicação. Né, agora as medicações mais eficazes, mas isso não invalida, muito pelo contrário, o restante do tratamento ele é feito também com a mudança de estilo de vida, que vai influenciar diretamente na eficácia e na qualidade de vida dos pacientes, né? Obrigada. Eu vou até passar um pouquinho aqui. Essa observação é fundamental, porque vocês vejam que a Dani tem esse lado de sacudir a coqueteleira, entendeu? Eu sempre digo para os pacientes, em qualquer situação, não adianta fazer uma prescrição, vai tomar isso aqui, vou ficar bom. Não. Você tem que saber sacudir a coqueteleira. Você só prepara um bom coquetel terapêutico se você participa desse processo. Então, a Mayo Clinic, inclusive, se preocupa hoje até mesmo com a religiosidade, com uma série de fatores da maior importância para uma resultante mais positiva daquilo que você está colocando na coqueteleira. Entendeu? Excelente. Vou chamar o Guti, que está online também, Gutenberg, para falar sobre os outros estudos que foram... Antes de chamar o Gutenberg, só um minutinho, Gutenberg, porque o nosso colega, o Sidney Gomes, o Sidney sempre participando aqui do Clube do Nervo. Obrigado, Sidney. Você, sem dúvida, é um colega que nos incentiva muito nessa atividade. E o Sidney tem uma pergunta, que é um comentário, né? O Sidney comenta aqui que o mote desse congresso da Academia Americana foi a preocupação da saúde do cérebro e uma abertura do neurologista para um olhar fora do cérebro, como aspectos sociais, qualidade de vida, etc. Com certeza, concordo 100%. O Sidney aqui, ele reitera essas considerações, como muito bem pontuado, é claro, pela Dani. Estamos juntos, Dani. Acho que toda a comunidade científica, quer dizer, o que faz esse dinamismo do avanço é a relação direta com o paciente, com as associações. E, recentemente, até eu instiguei um colega na Academia Nacional de Medicina, o professor Marcelo Marcos Morales, que é uma pessoa extremamente interessada nesse aspecto das doenças raras e, particularmente, da neuromielite óptica. Tivemos uma conversa inicial e certamente vai progredir. Exatamente. E como... Aí, Gutenberg, eu acabei cortando a sua palavra, desculpe. Não. Mas só para falar isso que o Sidney falou, que eu reitero, é muito importante, que é isso que o Congresso trouxe, para a gente abrir o pensamento que o neurologista tem um papel fundamental nesse sentido, de não achar que isso é papel só da equipe multi, a gente tem que ser atuante e protagonista nesse processo. Guti, manda aí. Até Pode aproveitando... Posso só falar uma coisa rapidinho? Pode. Como a gente está falando para médicos, né? Que é muito interessante, é muito importante que os médicos entendam que eles precisam prescrever para o paciente, exatamente, né? Alimentação, não prescrever alimentação, mas dizer da importância, porque durante muito tempo isso ficou meio assim, não se falava sobre Só a isso, né? medicação e ponto. É só medicação e aquela coisa também, não tem estudos, não tem isso, não tem aquilo, mas para qualquer pessoa com saúde ou E com hoje a gente doença, tem estudos, né? é sabido, hoje tem Hoje a estudos, gente né? tem, Mas então é não tem sabido que mais sono é importante, alimentação é importante, a religião, tudo. o social, né? Tudo faz parte, né? Assim, o ser humano, ele é né? Assim, Um pouquinho de cada conjunto de exatamente. várias questões. Até o amor é importante. Dr. Gutenberg, obrigada. Pode falar agora. Obrigado, Dani.
Então, como é que estamos tranquilos de tempo, professor? Vou falar Vamos em bem frente, tranquilo. Vamos lá. bem rapidamente. Então, assim, além das novidades, né, que vão aparecendo em termos de medicamentos, né, eu acho importante também a gente trazer os dados que vão sendo publicados com relação aos medicamentos que já estão no mercado, né, mas a gente tem os dados de extensão desses medicamentos, né? Então, foram apresentados aí os dados de 2 medicamentos no Congresso, né, tanto do ocrelizumab quanto do ofatumumab para esclerose múltipla, 2 anti-CD20, e a gente teve a apresentação de dados de 10 anos de follow-up do ocrelizumab, e a gente teve dados também de 6 anos de follow-up com o ofatumumab. E como a gente sempre acaba brincando, né, com os pacientes e entre nós também, a gente sabe que tratar uma doença crônica é diferente de correr uma corrida de 100 metros, né? A gente está falando aqui de correr uma maratona. Então, a gente ter esses dados de longo prazo são super importantes e a gente está cada vez mais tendo esses dados disponíveis e dados favoráveis, né? Então, a gente viu que nesse follow-up mais prolongado, tanto do acrelizumab quanto do ofatumumab, a gente manteve a eficácia dos medicamentos nos desfechos clássicos, né? Taxa analisada de surtos, progressão de incapacidade, também com relação à imagem, e não menos importante do que manter a eficácia desses medicamentos foi também ter demonstrado que não surgiram outras questões de segurança, a não ser aquelas que já tinham surgido nos estudos pivotais, né? Então, essa manutenção aí de eficácia e segurança são bastante interessantes. Eu não coloquei aí, mas a gente sabe hoje, né, que a gente tem o acrelizumab como anti-CD20 venoso e o ofatumumab como anti-CD20 subcutâneo. A gente também teve a apresentação de dados da apresentação subcutânea do acrelizumab, né, que é uma possibilidade de em breve estar vindo para o mercado também, com uma infusão subcutânea aí de duração de aproximadamente 10 minutos, né, o que também facilitaria aí a administração. E interessante falar que os 2 medicamentos, nesse tempo aí de longo prazo, a gente teve um percentual altíssimo de NIDA, sem evidência de atividade de doença, chegando a 9 a cada 10 pacientes, por exemplo, no ofatumumab, tratados, né, ao longo desses 6 anos sem evidência de atividade de doença. Pode passar, Vi, por favor? Então, a gente está aguardando, né, com muita esperança, né? Na verdade, a gente já está muito bem servido aí com relação a tratamento de inflamação, né? Principalmente aquela inflamação que vem da circulação periférica. Então, hoje em dia, com os medicamentos de grande eficácia, a gente consegue controlar muito bem essa inflamação, mas só que a gente ainda tem um gap com relação àquela inflamação compartimentalizada dentro do sistema nervoso central, né? Aquelas lesões que se expandem lentamente, slowly expanding lesions, né? São ainda endpoints aí não atingidos. E os inibidores de BTK são uma esperança com relação a esse tipo de lesão, né? Esse tipo de inflamação compartimentalizada. E a gente aguarda o resultado desses estudos de fase 3, mas a gente já tem, por exemplo, estudos de fase 2 demonstrando, com relação a um deles, né, o fenebrutinib, por exemplo, a gente conseguiu demonstrar aí nesse estudo de fase 2 que ele consegue atravessar a barreira e entrar dentro
do sistema nervoso central, a gente encontrou ele em concentração para a gente conseguir inibir essa inflamação compartimentalizada dentro do sistema nervoso central, inicialmente in vitro, né? Então a gente espera que a gente também consiga demonstrar aí essa eficácia quando a gente tiver aí os estudos publicados de fase 3. Pode passar mais um pouquinho, viu, por favor? Aqui são as conclusões, né, desse estudo, mas basicamente era isso que a gente estava conversando. A gente mostra com relação à eficácia, né, desses medicamentos nos endpoints primários, que já são aqueles bem conhecidos, mas também a gente conseguindo demonstrar aí in vitro a questão com relação a esses endpoints secundários. E aí uma última questão com relação a tratamento, né? Pode passar, Vê, por favor? A gente vem aí com outros mecanismos de ação, né? A gente já tem uma série de mecanismos de ação disponíveis hoje em dia para tratar a esclerose múltipla, né? Medicamentos de barreira, medicamentos de indução, com depressão de linfócito, por aí vai. E, na verdade, pode passar via próxima. Obrigado. E você ter uma nova via, né, principalmente uma nova via em que você não faça depressão de linfócito, né, seria também bastante interessante para a gente, né? Então, a gente já tem aí estudos fase 2 com inibidor da via de CD40, né? Então, seria um dado também bastante interessante para trazer, né? Mas talvez mais um pathway se juntando a todo o arsenal que a gente já tem disponível, então isso vai se ampliando cada vez mais. E eu deixei por último aí o que foi realmente, como o Sidney falou, o mote do Congresso, né? A gente falando aí de saúde cerebral, essa foi uma das principais sessões plenárias do Congresso, né? E a gente aí tem demonstrado realmente os 6 pilares da saúde cerebral, né? Então, basicamente, tudo isso que a gente estava conversando aqui, né? A gente fazer atividade física, a gente ter um sono restaurador, a gente se alimentar adequadamente, né? Mas, além disso tudo que já acho que já está bastante incutido, né, que a gente deve seguir hoje em dia, a gente traz outros aspectos também, principalmente da vida moderna, né, como ser social, né, esse convívio que é super importante, a gente manejar o estresse também e estimular o nosso cérebro, né? Então esses foram 6 pilares que foram apresentados aí numa das principais sessões do Congresso, e eu deixei por último justo para poder fazer esse resuminho. E aí, pessoal, só mostrando a foto, né, da gente lá no centro de convenções, né? Então, tá aí uma parte do grupo da UF que teve presente lá no Congresso, né? Flavinha, Carol, Vivi, eu, o restante dos professores. E o mais interessante aqui também que vocês estão vendo é esse ursinho, né? O Blue Bear, que é o símbolo lá do centro de convenções, e que, recebendo o Congresso, eles colocaram um martelinho ali na mão do urso, um martelinho de Taylor, que a gente achou super interessante, e todos foram tirar foto. E o que o professor Oswaldo falou realmente é uma realidade. O Congresso já esteve muito mais cheio, digamos assim, mas mesmo assim a gente tinha aí em torno de 12 a 13 mil congressistas presenciais, né? Então é o maior congresso que a gente tem com relação à neurologia, acredito que até muitas das vezes maior do que o próprio mundial, e além dos que estavam presentes presencialmente, a gente ainda tinha audiência online que gerava em torno de 4 a 5 mil pessoas também, né? Então um congresso bastante importante. Acho que era isso, né? Foi o último. Excelente, Gutenberg. Eu acho que é por aí mesmo.
esse mote, né? Daqui a gente tem que ter, acima de tudo, bom humor. Se você tem bom humor, em tudo na sua vida melhora, né? Isso aí concorre para sempre uma expectativa de melhora clínica sempre constante. Quem vai falar agora? Então, vamos lá. Eu vou tentar ser breve só para a gente não perder muito tempo, mas eu acho que essa palestra é interessante. Ela foi administrada por esses dois médicos do Instituto NeuroX na Suíça. E aí eles começam a apresentação falando sobre essa notícia que saiu muito nos jornais ano passado, de um homem que teve uma lesão cervical alta depois de um acidente de bicicleta, ficou paraplégico e volta a andar com a técnica de implante cerebral que eles desenvolveram. E aí eles contam um pouquinho de como que eles chegaram até esse momento, né? Aqui é um vídeo do paciente que eu não sei se... Tá. Com uma lesão cervical alta, conseguindo caminhar com auxílio através desse dispositivo que funciona como uma ponte digital. Então, eles colocam sensores sobre o córtex sensitivo motor com um dispositivo de metal que substitui a Duramato e conectam com um estimulador medular através de um computador que o paciente carrega nas costas. Isso tudo foi desenvolvido com inteligência artificial. Então, o objetivo é bypassar uma lesão medular que tenha acontecido e estimular a área que ainda seja intacta, né? Eles estimulam as raízes, na verdade, espinhais relacionadas com o movimento de caminhar. Inicialmente, esse controle era feito digitalmente por um smartwatch, mas depois eles conseguiram fazer isso. Vou pular aqui o início. Eles conseguiram fazer isso de forma espontânea através desses sensores. Um dos maiores desafios que eles tiveram foi de como elaborar um eletrodo que captasse a informação cerebral, mas sem danificar o cérebro, né? E depois de muita pesquisa, eles desenvolveram esse dispositivo. E aí o paciente, a conexão da informação é feita por inteligência artificial com esse computador, que se comunica com uma placa que é instalada na região dorsal da medula. E eles estão estudando isso também para a doença de Parkinson, por exemplo. Né? Para os pacientes que têm um freezing refratário, eles mostram também o vídeo de um dos pacientes que eles fazem essa ponte digital, mas bypassando os gânglios da base agora, e não mais a medula, né? E aí eles mostram um paciente que consegue melhorar completamente do freezing com essa tecnologia. Hoje em dia, ela está disponível só na Suíça, né? Ainda é muito inicial o estudo, mas a ideia deles agora é ir para os Estados Unidos e começar a expandir. Agora a gente vai para a parte final. A gente separou os principais trials. Vai ser assim, super rápido. Se deu certo, se não deu. Não funcionou. Foi apresentado um estudo de um neurologista inglês e ele resolveu estudar se a dexametasona melhora os desfechos clínicos da encefalite por herpes vírus. E o objetivo era tentar entender por que que a imagem dos pacientes com herpes melhorava tanto depois de fazer corticoide. Então ele pensou, será que realmente a dexametasona vai melhorar o paciente nesse caso? Foi um estudo controlado e tinham 94 pacientes que foram randomizados, metade recebeu dexametasona e metade não. E nesses pacientes que receberam dexametasona, eles receberam por volta do 5º ao 7º dia de doença. O desfecho primário avaliado foi esse índice de memória auditiva, foi um teste cognitivo relacionado à memória auditiva, que é um tipo de memória que está muito acometida na encefalite por herpes. E foi negativo. Não foi vista uma melhora nesse desfecho primário. Em relação a todos os outros desfechos avaliados no estudo, principalmente em relação a teste cognitivo, tudo também foi negativo. A gente pode ver que não tem nenhum valor P
menor que 0,05. Outro trial que foi apresentado, que dessa vez teve um resultado bom, foi o Efgartigimod para tratamento de CIDP. Faz parte do estudo ADERE, foi um estudo multicêntrico que selecionou pacientes que previamente fizeram corticoide ou imunoglobulina intravenosa ou subcutânea. Lembrando que outro tratamento que a gente tem também é a plasmaférese. Mas o Efgartigimod, ele funciona porque ele é basicamente um fragmento FC da imunoglobulina humana que ele compete com a IgG endógena. E quando ele faz isso, ele previne a reciclagem e causa degradação da imunoglobulina. Então, uma coisa interessante dessa droga é que ela não altera a produção endógena de imunoglobulina. E isso previne uma alteração do sistema imune do próprio paciente. Esse F-cartigimod pH 20 é uma substância que eles colocam junto com o princípio ativo da medicação, que é basicamente para permitir uma injeção rápida e subcutânea. É feita a injeção subcutânea semanal. E nesse estudo, como que eles selecionaram os pacientes? Eles pegaram os pacientes que já tinham um diagnóstico de CIDP e que já tiveram pelo menos uma atividade de doença há pelo menos 6 meses. E esses pacientes tinham que ter usado como tratamento primário ou o corticoide ou a imunoglobulina. Então, assim, foi um estudo que eles tiveram que procurar ativamente os pacientes em atividade de doença. E, durante essa atividade de doença, eles aplicavam semanalmente o Efgartigimod e eles viram como desfecho primário a melhora clínica do paciente. Já no estágio B, eles continuaram injetando subcutâneo essa medicação por mais 48 semanas e olharam também, além do desfecho primário, o score ENCAT. E a gente pode ver que essa medicação foi efetiva e 66,5% dos pacientes que a usaram tiveram uma melhora clínica. E quando a gente olha as escalas de disfunção, né, escala de funcionalidade, a escala também mostrou uma melhora importante com o uso do Efgartigimod. Então, como conclusão, eles falam que é um grande estudo que foi feito principalmente porque a gente está descobrindo cada vez mais a fisiopatologia da doença, a gente está atuando justamente nisso, né, que é a porção FC da imunoglobulina. Foi um estudo positivo, 61% a menos de risco de recorrência em comparação ao placebo. Então, é uma terapia aí que a gente tem bastante perspectiva para ser usada futuramente. Eu acho que isso é uma alternativa. Parabéns pela apresentação. É uma alternativa terapêutica muito interessante, não só para o CIDP, como para várias outras condições imunomediadas. E nós estamos já fazendo estudo com inibidor de segmento FC neonatal. Então, certamente vão aparecer vários aí no momento. E qual é a coisa mais interessante que eu vejo é a possibilidade de fazer com que aqueles pacientes que ficam anos a fio fazendo imunoglobulina venosa, né? Quer dizer, ou mesmo a subcutânea, você tem uma alternativa de fazer um switch, uma possibilidade muito mais tranquila, tá? Que seria você botar um botãozinho aqui no tecido celular subcutâneo, uma vez por semana, ou daqui a pouco, uma vez por mês, daqui a 3 meses, né? Isso aí vai depender da evolução dessa situação terapêutica, mas nos traz um otimismo muito grande, eu acho, para as doenças imunomediadas em geral, foi o que a gente viu nesse evento, e dizer para que a gente também já está começando a participar dessa realidade, né? De um modo modesto ainda, mas eu acho que o Brasil tem de alguma maneira, de uma forma, tentado participar dessas novidades. Entendeu? Muito boa apresentação. É isso que a gente tinha para falar hoje. Acho que todos nós trouxemos uma parte do congresso, foi gigante, Maravilha! né? Eu achei assim muito, muito, muito bacana a apresentação de vocês, muito cuidadosa, né? É tão cuidadosa que quando a apresentação é muito boa, as perguntas não são tantas, né? Diminui o número, o pessoal não tem tanta dúvida assim, enquanto que eu só vivo cheio de dúvida.
E e eu achei interessante, um dos trabalhos que foi mostrado lá, eu não fui ao congresso, infelizmente não tive oportunidade, é a questão do desafio no tratamento da esclerose lateral amiotrófica, mostrando o desapontamento com os tratamentos, com as terapias em voga no momento. Isso é importante que a gente divulgue, porque senão se tem um custo enorme. Eu mesmo cheguei a fazer para alguns pacientes e os resultados muito, muito, muito decepcionantes. Então a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso, porque acaba onerando demais as famílias e precisamos ter uma realidade de fato daquilo que pode trazer benefício. Eu acho que talvez a assistência ao paciente, os cuidados com respiratórios e por aí assim por diante são muito mais interessantes. Eu estou me dando mal com esses óculos, porque eu uso muito focal. E eu tenho que colocar um de perto, senão eu não vejo nada. A outra questão também é a questão, deixa eu que eu achei muito interessante. Você já falou. Ok. Surgiram alguns outros tópicos em doenças um pouquinho mais raras, né, como tratamento da doença de Niemann-Pick e assim por diante. Então, são situações que muito mais infrequentes. Mas, de um modo geral, acho que vocês abordaram o que realmente houve de novo. Vocês vejam que o Clube do Nervo tem essa característica. Você vê que um pouco mais de uma hora e meia, nós conseguimos fazer um passeio pelas principais novidades desse evento. Então, eu queria deixar para considerações, se os colegas que estão assistindo, e o Bernardo está lá atento nas questões, alguma questão a mais ou não? Abri aqui. Você abre aí? Tem sempre um anônimo, né? Quer dizer, eu não sei se esse anônimo na Mônica Miranda, A todos vocês por tanta dedicação e carinho, por nos verem e nos tratarem como um todo. Muito obrigado. Isso sempre nos anima, porque eu acho que todos nós estamos no mesmo barco. Cada um de nós pode apresentar qualquer uma dessas enfermidades. Então, nós temos que olhar para o outro sempre com um olhar para dentro de nós mesmos. É a melhor maneira dessa troca afetiva, né? O São estudo ex-alunos suíço. do professor brasileiro Nicolete. Perfeito. São É. ex-alunos. Perfeito. Isso. Certo. Do Nicoleles, né, Sidney? Ele, sem dúvida, é o homem do exoesqueleto, né? Eu já vi que ele evoluiu, então, com coisas mais interessantes, viu? Porque usar inteligência artificial com a estimulação e você, com isso, digamos, bypassar alguns sistemas que não estejam funcionando muito bem no sistema nervoso, vai ser o caminho para a neuroreabilitação, não tem a menor dúvida. A inteligência artificial na neuroreabilitação vai ser o mote principal. Só uma palavra sobre ela. Eu ia comentar isso também. Tá. Porque eles mostram que alguns pacientes tiveram recuperação de movimento depois de usar esses dispositivos também. Assim, eles tiveram algum grau de recuperação. E fizeram um PET, né, da medula depois, e eles viram uma redução do metabolismo e um sprouting ali das fibras. Então, parece que isso pode ajudar até a recuperar um pouco dos movimentos. Tem um certo grau de neuroregeneração no segmento que é estimulado, né? Exatamente. Faz sentido, realmente faz sentido. Eu acho que você não só pode estimular, como você pode, digamos assim, reduzir um segmento a nível central, de tal sorte que a resultante é o que vale, ou do movimento, quer dizer, ou da capacidade nossa de coordenar o movimento, e alguma coisa em termos de ataxia. Não falaram sobre. Eles falaram só de lesão medular e doenças Mas de eu digo Parkinson. em geral, em termos de tratamento, vocês chegaram a assistir alguma sessão? Hã? Eu também não. A Viviane está aqui comentando que realmente aquele é um mercado persa, né? É um mercado persa. Você tem informação, eu diria que no atacado. Então fica muito difícil. E o que nós trouxemos aqui é o melhor do varejo.
viu? Mas e o atacado fica difícil a gente trazer tudo aqui, né? E em relação a ela, eles mostraram. A gente não trouxe porque foi estudo negativo, né? Tem Sim, muita coisa sim. para mostrar. Mas teve o estudo Phoenix, né? Que mostrou que teve que foi negativo para fenilbutirato de sódio e taurosodiol, né? A combinação dos dois. Falar do congresso, porque ano passado a gente foi a Boston. E aí eles falaram muito, assim, de forma otimista da medicação, né? Então hoje, assim, esse ano foi o mesmo apresentador falar para todo mundo que deu negativo. Então, é interessante a gente ver isso também na prática, que acontece, né? Assim, às vezes libera uma droga e até certo ponto ela é boa, mas você vai ver o desfecho final depois de mais um tempo e A não gente foi tem que bom. ter muito cuidado com essas inovações, né, com essas novidades. Se você não tiver um, um- um substrato para aquela terapêutica, né? Como acontece, por exemplo, nas doenças imunomediadas, e que você tem toda uma sequência de uma razão de ser. Quando você não tem, pode ser, atua aqui ou ali, não sabe ao certo, fica meio difícil. Então, nós temos uma série de doenças neurodegenerativas que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado quanto a isso. Porque perde-se um tempo, muitas vezes, a família fica envolvida na busca de compra medicamento, sai atrás disso, daquilo, e no final fica uma dificuldade, uma maratona da família, um desgaste enorme para o paciente, e a doença continua evoluindo. Então, se perdeu o tempo ali de dar atenção maior, de dar amor ao paciente, de tentar, inclusive, naquela situação da dificuldade, sociabilizá-lo. Isso é importante. Diga lá, Bernardo. É o Pergunta, vamos lá. Qual a pergunta? Esse O Pedro Freiman, houve um trial aberto para ataxia de SK3 com troriluzole, sem randomização, com o grupo de intervenção progredindo mais lento. Trabalho pequeno com 94 pacientes. Já é uma boa ideia, viu, Pedro? Porque sem dúvida, aquela que predomina em nosso meio, o SK3, toda novidade é sempre muito bem-vinda, viu? Eu agradeço a sua observação. Vocês chegaram a ver esse trabalho ou não? Não, né? Tá. O Arthur Xavier, Arthur, como é que você está, rapaz? Tudo bem? Viu? É, gostou dessa revisão no Congresso? Um abraço a todos aí da NeuroUF. Legal. O Pedro é nosso colega da Unifesp também, Maravilha, R4. Pedro, É. maravilha. Ele estuda Maravilha. muito ataxia. Depois me dá umas dicas, Pedro, das aulas boas de ataxia. Opa, A gente depois pode fazer uma revisão. isso aí, vai ser um prazer. Se o Pedro tiver. Eu acho que é um segmento que precisa. Nós temos vários pacientes que ficam querendo saber, e nós também precisamos. Então, já fica um convite para o Pedro lá e Aí, ó. vocês cá, viu? Para a gente poder estudar um pouco as SCAR. Ou seja, tudo rimando, vai dar tudo certo, não tem a menor dúvida. Muito bem. Nós chegamos, então, ao final dessa edição do Clube do Nervo. Eu só tenho que agradecer a vocês o empenho na mesa de imagem e som, o Bernardo, a Raquel, que tem todo o cuidado na preparação dessa programação, ao grupo da Rede D'Or, ao Copstar, que cedem graciosamente esse espaço, belíssimo espaço, para essas sessões do Clube do Nervo, essas reuniões do Clube do Nervo, e fica sempre aquele convite que venham, o presencial é fundamental. Falamos tanto isso hoje, né? Não adianta ficar em casa olhando para a telinha que isso faz um mal danado, viu? Eu lhes asseguro, isso envelhece rápido, dá ruga, viu? E inclusive artrose, né? Porque ficar paradão não é uma boa. Então estão todos convidados. O próximo Clube do Nervo será no dia 20 agora, rapidinho, e que nós vamos tratar da plataforma de interferência do RNA no tratamento de doenças neurológicas. Vamos partir de porfiria, amiloidose, vamos chegar inclusive ao Alzheimer e outras possibilidades dessa plataforma que é extraordinariamente interessante, e nós estamos vivendo exatamente o mundo moderno da biologia, com que a gente interfere na formação de proteínas, a gente interfere na distribuição da sequência de cadeia de DNA e assim por diante. Então, todos convidados para o dia 20/5, e fico aqui agradecendo também a vinda da Dani. É importante a participação, tá, das associações, elas nos estimulam muito, e essa relação direta
é um mecanismo muito interessante, que não só o estímulo para que nós pesquisemos, mas também fica aquele apoio, aquela relação de que a gente sabe que a gente vai encontrar uma solução. É essa sensação que é, talvez, o mote, o sentimento mais importante nessa relação com as associações. Em breve, eu ainda há pouco referi, fiz até um contato no WhatsApp com o colega Marcelo Marcos Morales, que está lá em Brasília, e certamente nós teremos algumas ações, vamos trabalhar nesse sentido, para algumas ações em doenças raras, e teremos a oportunidade de discuti-las, inclusive aqui no Clube do Negro. Uma boa noite para todos, agradecer ao professor Bruno Coutinho aqui presente, a todos aqui presentes, e já fica ao nosso querido Gutenberg, que está lá com o seu capacete espacial, viu? Está todo, né? E cheio de umas inervações, deixa eu colocar os óculos, senão não vejo direito, caramba. Ah, perfeito. Da próxima vez eu estou com os óculos novos, aí não vai ter esse problema. Mas, olha, muito obrigado mesmo a todos, uma boa noite, e agradeço mais uma vez ao grupo da Redditor, ao Copstar e também à BNRJ, à NERJ, por acreditar no nosso trabalho. Uma boa noite a todos.